E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Obrigada, Estela. O jogo da sedução política expõe a possibilidade de alianças eleitorais jamais imaginadas. Para a entrevista de hoje, nós recebemos o jornalista, professor de comunicação da USP e consultor político Gaudêncio Torquato para avaliar o movimento das lideranças partidárias no cenário político eleitoral brasileiro. Obrigada, professor, por estar aqui. Essa mudança, essa mexida, Kassab propondo uma aliança do PSD com o PT. Lá na Bahia, o DEM, né, já sinalizando o entendimento, um namoro com o PMDB que pode dar certo. Aqui em São Paulo, Alckmin, esquecendo aquela história das biografias no mesmo palanque que Maluf. O que é isso? O que está acontecendo no cenário político? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite aos ouvintes da TV Gazeta. Primeiro, a gente tem que considerar que todos esses acenos fazem parte do jogo político de 2014, que começa, evidentemente, com o jogo eleitoral de 2012. As eleições deste ano, Maria Lídia, elas serão certamente as mais acirradas eleições dos últimos tempos no Brasil. Por quê? Porque será formada a base de lançamento do grande foguete que vai decolar em 2014. Então, há o PT querendo continuar, há o PSDB querendo tomar o lugar do PT e o PMDB se posicionando para continuar onde está, com a aliança com o PT. Ora, e aí um outro figurante, que é o Eduardo Campos, do PSB, que está com o olho piscando para o Kassab, piscando para o PSDB, piscando via Aécio Neves. Então, o que existe hoje são trocas de sinais. PT também, e do PT né? também, claro que o PT também. Trocas de sinais para deixar os canais todos abertos. Então, veja bem, incrível, quem imaginaria que o governador Geraldo Alckmin, os tucanos de São Paulo, execraram o Paulo Maluf no passado, hoje estão, digamos assim, sendo muito cordiais um com o outro, a ponto de publicamente haver referências positivas em relação ao outro. Agora, essa mexida, né, que já está preparando esse cenário para a eleição tão acirrada, como o senhor mencionou, professor Gaudêncio, mas, por exemplo, Kassab, é para valer mesmo essa proposta de união do PSD com o PT, ou ele faz uma proposta dessa para cutucar o PSDB e fazer com que o PSDB se defina em São Paulo e saia do muro? Olha, primeiro, o candidato impéctor do coração do Kassab seria o Guilherme Afif Domingos, cabeça de chapa com o vice do PSDB. O PSDB não topa isso. Então, o Kassab só vai fechar com o PSDB se, evidentemente, o candidato for o José Serra. Há um compromisso do Kassab com o José Serra. Não sendo o Serra, na minha visão, vai ser muito difícil uma aliança do Kassab com o PSDB. E a aliança com o PT, o senhor acha possível? Acho possível, porque o Kassab é muito pragmático. O Kassab formou um partido, ninguém acreditava. Hoje, com 50 deputados, mas 53, 54 deputados, ninguém acreditava nesse partido. Esse partido, evidentemente, tende para aliança governista. Né? Então, ele já está olhando para o futuro, ele está olhando para 2014. Ontem, aqui, exatamente onde o senhor está sentado, o líder do PT, Paulo Teixeira, disse que se o nome indicado pelo PSD for Henrique Meirelles, que ele acha muito possível, sim, esse casamento PSD e PT. Ele reconheceu isso aqui no Jornal da Gazeta. Veja, Henrique Meirelles, não afirma. Sabe, ele foi visitar semana passada o presidente Lula. Ele visita frequentemente, conversa com a presidente Dilma. Então, ele tem as portas abertas, né, na cúpula do PT. Então, eu diria que, na minha visão, é mais fácil a coligação hoje do PSD, do Kassab, com o PT, do que com o PSDB. E a renovação dos quadros, né? A largada foi dada pelo presidente Lula quando apresentou Dilma, que era uma neófita na política, e está aí eleita. Ele sacrificou em praça pública Marta Suplicy e colocou o nome de Fernando Haddad e o PT se curvou. Já acertou. O que está acontecendo no quadro político? As velhas lideranças tinham prazo de validade e já acabaram? O Lula respira política por todos os poros. O Lula tem instinto da política. Ele convive com as massas, ele sente o cheiro das massas, sente o cheiro das ruas, sente a voz das ruas. E ele sabe muito bem que a sociedade brasileira clama por perfis novos, perfis que respiram um novo tempo. Então ele puxou a Dilma do colete e conseguiu eleger a Dilma presidente da República. Esse fenômeno tem chance de se repetir em São Paulo? Na minha visão, sim.
Na minha visão, sim, eu vejo a candidatura do Fernando Haddad com muitas possibilidades, particularmente a partir do momento que ele vai ter um grande tempo de televisão. Você sabe que isso conta muito. O PMDB também está acenando com um nome novo, Chalita, que é jovem, também parece que vai nessa direção. E o PSDB tem um nome também mais jovem, novo? Eu diria que no PSDB a questão é mais difícil, porque eu, sem querer absolutamente mexer nos brios dos japoneses, todos os tucanos são japoneses no sentido de ser muito parecidos com os olhos, porque você veja, todos eles têm uma pontuação aí muito parecida. Então é o Bruno Covas, o Zé Aníbal, o Ricardo Trípoli, né, e o André Matarazzo. Então, daí as prévias, para escolher qual o teria com melhores condições. Na minha visão, entre esses quatro, né, seria muito difícil aparecer alguém com uma grande votação. Então você tem, portanto, eu diria, chances para o Haddad e também para o Chalita. Acho que o Chalita tem grandes condições também de crescer nessa campanha. Uma última questão para encerrar. O ministro Fernando Bezerra fica ou sai, no seu entender? A presidente Dilma ficou refém do PSB ou dela própria, porque foi ela quem, segundo ele, Bezerra, liberou a verba tão polêmica, generosa, que foi para as enchentes do Recife. Eu nunca duvidei da permanência do ministro Fernando Bezerra. Primeiro porque há um ator principal nessa questão que chama-se Eduardo Campos. Eduardo Campos, ele, como eu já tentei dizer há pouco tempo, ele namora um pouco com o PSDB, namora com o PT, namora com o PSD. Então, veja bem, o Eduardo Campos, ele não pode ser questionado nesse momento. E, evidentemente, a permanência dele, né, agrada ao Eduardo Campos, do ministro Fernando Bezerra. É padrinho, né, por sinal. É padrinho dele. E, na minha visão, ele vai continuar até com mais força. Se você quer saber, até com muito mais força. A não ser que ele queira se retirar para ser candidato a prefeito de Recife, que eu acho muito difícil. Está se preservando para substituir o Eduardo Campos de 2014, Fernando Bezerra. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Com você, Estela.